Oi, galera. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre príons, tá? Vamos lá. Ahn, Antes da gente entender o que é príon, no seu contexto bem certinho, vamos entender primeiro o que é proteína. Vamos relembrar da proteína lá do primeiro ano, tá? O que é uma proteína? Uma proteína é uma cadeia, é um polímero, certo? Tudo que é polímero é formada por unidades básicas. A unidade básica da proteína são os aminoácidos, tá? São os aminoácidos. Quando a gente vai juntando os aminoácidos, mais de um aminoácido ligado, a gente chama de peptídeos. Então, uma proteína é um polímero de polipeptídeos, tá? Uma cadeia polipeptídica. Isso aí é assunto lá do primeiro ano. Tem uma aula minha aqui sobre proteína, se vocês querem relembrar. Mas, assim, para uma proteína ter a sua função, para exercer a sua função de forma correta, ou se ela é uma proteína estrutural, ou se ela é uma enzima, enzimas são as proteínas responsáveis por catalisar reações, tá? Então, se ela é uma proteína estrutural ou se é uma enzima, independente da função dela, ela precisa não apenas ter a sua estrutura primária correta, ela precisa ter a estrutura terciária ou quaternária completa, perfeitinha, para funcionar, para fazer com que tudo funcione de forma correta, tá? Aqui a gente tem a estrutura secundária, a gente tem a alfa-hélice ou a folha beta preguiada, tá? A estrutura terciária nada mais é do que essa alfa-hélice, a alfa-hélice novelada, tá? Ela se novela, ela se enrola em torno dela mesma, tá? E a estrutura quaternária, a gente tem algumas proteínas que têm estrutura quaternária, nem todas têm. Por quê? Porque a estrutura quaternária são várias estruturas terciárias juntas, grudadinhas. A nossa hemácia é um exemplo de uma proteína que tem estrutura quaternária, tá? A nossa hemácia lá, ela tem a hemoglobina, né, que é essa proteína com estrutura quaternária, que é ligada ao ferro e que é a proteína responsável por carregar o oxigênio no sangue, né? Então, para a gente ter uma proteína que funcione direito, a gente precisa que a estrutura primária dela seja ok e que a estrutura terciária dela também seja ok. Ou a quaternária, quando for a quaternária, né? Eu posso ter muitos defeitos aqui. Se eu tirar, por exemplo, se eu não ter um aminoácido ou se eu trocar ele, eu posso afetar a estrutura terciária da minha proteína. E o que acontece quando a estrutura terciária está mal formada? Problemas, doenças, tá? Eu tenho diversas doenças que podem ocorrer com essa mudança da proteína. Ok. Eu tenho a proteína, então, ela tá bonitinha na estrutura dela, tudo certinho. O que eu faço para quebrar essa proteína? Eu posso mudar em diversos fatores. Por exemplo, temperatura. Temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu posso desnaturar a proteína. Por que isso é importante? Porque, olha, o nosso corpo, por exemplo, ele utiliza da temperatura para eliminar infecções. Por exemplo, nosso corpo tenta aumentar a temperatura para eliminar algum patógeno que a gente tenha no organismo. Para quê? Ele aumenta a temperatura, é a nossa febre, né? A chamada febre. Aumenta a temperatura para eu desnaturar essa proteína que está numa estrutura terciária para uma estrutura secundária, e aí ela perde a função. E por que isso é importante? Porque a gente consegue eliminar vírus dessa forma, a gente consegue eliminar bactérias, tá? Tanto que, por exemplo, a pasteurização,
A pasteurização é um processo o qual a gente esteriliza alimentos, né? A gente elimina patógenos dos alimentos. E como que a gente faz isso? Aumentando a temperatura, tá? O leite pasteurizado, por exemplo, o leite e o HT, tá? A gente tem geleias que são pasteurizadas também. Tudo que foi pasteurizado foi aumentado a temperatura para a gente destruir as proteínas das bactérias que estavam ali presentes, que podem causar, estragar, por exemplo, o leite, ou fazer mal mesmo para o ser humano, né? Quando a gente consumir. Então, quando a gente quer, por exemplo, matar alguma bactéria, a gente consegue elevar a temperatura, desnaturar essas proteínas da bactéria e matar ela. Porque se a proteína ela não tiver a função dela acontecendo de forma correta, tanto no nosso organismo quanto no organismo da bactéria, na célula da bactéria, ela vai morrer, certo? Só que o que acontece? Os prions, o que eles são? Eles são proteínas, tá? Eles são proteínas que têm uma estrutura, né? Uma estrutura terciária, mas que eles não desnaturam com a temperatura. Eles não morrem. Eles não são seres vivos, né? Eles são uma proteína, mas eles não desnaturam e não perdem a sua função com a temperatura, com a mudança de temperatura, com a mudança do pH também. pH é muito importante, um pH ácido básico também desnatura proteínas, tá? E o prion, ele é resistente a tudo isso. Ele não perde, ele não desnatura, ele não vai da terciária para a secundária ou para a primária, tá? Ele fica intacto. Ele é muito resistente a isso. E o que o prion faz? O prion, ele tem além dessa capacidade dele ser resistente, ele tem a capacidade de transformar proteínas normais em proteínas priônicas, em prions também, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, num videozinho que eu achei bem interessante para a gente ver. Olha só. Deixa eu só silenciar aqui que eu vou explicando conforme vai passando o videozinho. Olha lá, aqui a gente tem um prion, tá? Esse prion, ele não é destruído com temperatura, com pH. Ele fica intacto. Quando a gente, por exemplo, ingerir um prion, olha o que pode acontecer. Eu tenho aqui uma célula nervosa e aqui eu tenho proteínas normais, tá? Esse prion, ele vai se encostar em proteínas normais e vai transformar essas proteínas normais em proteínas priônicas. E aí ele vai se multiplicando, entre aspas, dentro da minha célula. Aí toda vez que esse prion encostar numa proteína normal, essa proteína normal vai virar um prion e vai piorando essa condição dentro da célula. Tá vendo aqui, ó? Ele vai encostando e vai transformando todas as proteínas em prions. Então, todas as minhas proteínas normais vão se transformando em prions, tá? E isso pode causar diversas doenças. Onde que eu encontro esses prions? Existe uma doença chamada doença da vaca louca. É a mais conhecida doença priônica que tem. Existem outras, mas essa é a mais conhecida. A doença da vaca louca, por quê? Por que isso? Por que esse nome? É um prion que atinge o sistema nervoso central das vacas, né? E deixa ela baba, assim, ela espuma pela boca, ela fica completamente fora de si, tá? Porque ele vai destruindo o sistema nervoso da bactéria, assim, encostando na proteína e transformando aquela proteína boa num prion, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, come uma carne de uma vaca que estava com essa doença, ela
adquire esse prion e esse prion vai para o sistema nervoso central dela. E não adianta você cozinhar bem a carne. Se a vaca tinha aquele prion, você vai comer aquele prion. Por quê? Porque ele não vai ser desnaturado com a temperatura e ele não vai ser desnaturado com o pH. Onde que eu tenho pH para desnaturar a proteína? No meu estômago. O meu estômago tem um pH ácido e ele não consegue desnaturar o prion, tá? Então, assim, quando eu ingerir um prion, eu vou ter aquela doença. Tem cura? Não, né? Tem tratamento, mas cura não tem, tá? Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês sobre prions. Semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre doença dos prions, tá? E aí a gente vai discutir mais também na próxima Meet sobre isso. Fechou, galera? Qualquer dúvida, já sabem, só chamar.